O Cláudio Castro está apavorado com os avanços aí da Polícia Federal no caso. A gente fala muito da família Bolsonaro, mas um dos bolsominions aí mais leais ao Bolsonaro foi o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Desde que ele assumiu, o que aconteceu foi que o caso Marielle parou completamente e as investigações contra o Flávio Bolsonaro e contra o Carlos Bolsonaro também pararam completamente aí por causa de rachadinha, peculato, enfim. Então ele agradou a família Bolsonaro e grupos ligados à família Bolsonaro em tudo o que pôde. O Cláudio Castro também foi completamente contra a indicação do atual superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o atual superintendente, que é quem manda na Polícia Federal do Rio de Janeiro, é o Leandro Almada. O Leandro Almada, ele é homem de confiança do atual diretor-geral da PF, que é o Andrei Passos. E é homem de confiança também do Flávio Dino. O Cláudio Castro chegou a se encontrar com o Flávio Dino, ele chegou a se encontrar com o Lula, ele chegou a se encontrar com o chefe da Polícia Federal e com vários membros do Ministério da Justiça para tentar barrar a nomeação do Leandro Almada para a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. E não conseguiu. Então, imagina, já está desesperado desde janeiro. Agora a coisa está piorando porque a Polícia Federal está mostrando, ó, caso Marielle, conseguimos aí em poucos meses o que vocês não conseguiram em 5 anos. E não é que vocês não conseguiram porque, nossa, tentamos, mas não tivemos a competência, que já seria um indício gravíssimo aí, né? Não, vocês não conseguiram porque vocês não quiseram. Então agora a Polícia Federal vai abrir um novo inquérito para ver por quê. Quem é que estava aí barrando essa investigação? Por que não queriam o depoimento do Elcio de Queiroz? Por que a Polícia Federal do Flávio Dino, quando criou a força-tarefa do caso Marielle, eles tiveram que criar uma força-tarefa sem membros da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Porque senão eles sabiam que iam vazar. E aí eles ia ter alguém ali empacando ou vazando. Quando eles estivessem numa linha de investigação, essa pessoa ia vazar e aí iam destruir as provas. Então falaram, não, melhor sem ninguém do Rio de Janeiro, aqui só gente da Polícia Federal. Outro aí que tá no encalço aí do Cláudio Castro é o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro. Que sabe quem é? É o Vitor Almada, irmão do Leandro. O Flávio Dino colocou os dois irmãos no encalço do governador. Pois bem, o que está acontecendo agora é o seguinte. Caso Marielle, já descobriram que um bicheiro aí ligado ao Adriano da Nóbrega esse que era amigo de Jair e Flávio Bolsonaro, esse bicheiro ligado ao Adriano da Nóbrega, comparsa do Adriano da Nóbrega, ele foi quem levou o crime ali do caso Marielle, ou seja, falou para o Rony Lessa, que é o assassino, falou para ele, ó, mata essa pessoa. Ele também forneceu carro e celular. Então já se sabe o seguinte, o Rony Lessa matou a Marielle, ok, mas quem levou o crime para o Rony Lessa? Quem falou para ele fazer isso? Foi um rapaz chamado Macalé. Macalé era a segurança desse bicheiro, também ali envolvido em diversos crimes. Macalé foi morto em 2021, queima de arquivo. O que se sabe é que o Macalé levou para o Rony Lessa a mando desse bicheiro chamado Bernardo Belo, ligado ao Adriano da Nóbrega, que é o chefe da milícia onde trabalhava o Rony Lessa e o Elcio de Queiroz, que são os dois ali assassinos da Marielle. Aí você vê, caramba. Aí o que acontece? Lá atrás, em 2018 ainda, o então ministro da Justiça do Michel Temer, era o Jungmann, péssimo ministro da Justiça, aliás, ele falou o seguinte, olha, o que há nesse caso, Marielle, com outras palavras, né, mas é que aí tem políticos muito, muito importantes envolvidos e tem gente muito poderosa envolvidas, e aí com milicianos e com facções, e esse pessoal pode estar envolvido não só no assassinato, mas sendo mandante também, não só na execução, mas também como mandantes do assassinato da Marielle. Disse isso o ministro da época. O ministro da época não conseguiu federalizar as investigações. Ele queria, o Raul Jungmann, investigar o caso Marielle. Vamos lembrar, o governo Temer, por mais que fosse um governo lixo, não eram bolsominions. Eles iam atrás ali desse pessoal. Não conseguiram federalizar porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro na época não quis. Ok, acontece que em 2019 entra Wilson Witzel e Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro. Tá? Aí a polícia começa a investigar mais rápido, assim que entra o Wilson Witzel. Por quê? Ficamos sabendo em março de 2019 o motivo foi que o Wilson Witzel dá uma declaração dizendo, não, eu vou ser candidato em 2026 e eu vou ganhar do Bolsonaro. Com outras palavras, mas assim, ali afirmando que seria candidato em 2026, 2022. A gente estava em 2019, a próxima eleição era 2022. Eu vou ser candidato em 2022 e aí ele insinuando que ia ganhar do Bolsonaro. Wilson Witzel eleito com votos dos bolsominions. Estranho, o Bolsonaro ficou uma fera.
Bolsonaro ali rompeu com Witzel, foi em abril de 2019, e ali foram presos os assassinos do caso Marielle, ou seja, começou a andar. Devagar, quase parando, mas começou a andar. Ali também começou a andar a investigação do crime das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Ok. Eis que chega em 2020, o que acontece? O Ministério Público do Rio de Janeiro prende o Flávio Bolsonaro e o Bolsonaro consegue articular com um ministro do STJ, amigo dele, que o Bolsonaro até fez coraçãozinho, falou que quando viu foi amor à primeira vista, ele articula a queda do Wilson Witzel por um crime de corrupção no qual o Cláudio Castro, que é o vice-governador, também estava envolvido. Mas o ministro do STJ vai lá e derruba o Witzel e não o Cláudio Castro. Cláudio Castro assume, o caso Rachadinha paralisa completamente, o Ministério Público do Rio de Janeiro tem várias interferências, a Polícia Civil do Rio de Janeiro paralisa o caso Marielle completamente e ali ferrou para quem queria alguma coisa nesse caso, porque ali parou completamente e o Bolsonaro ficou bem. Acontece que o Cláudio Castro também é corrupto. Para quem não sabe, em abril, o STJ mandou a Polícia Federal investigar o Cláudio Castro por 6 crimes aí. Então, está sendo investigado hoje pela Polícia Federal. Adivinha quem é que está investigando? O Leandro Almada, que é o mesmo que está investigando o caso Marielle. O que se diz é que o caso Marielle é a ponta de um iceberg de um poder paralelo no Rio de Janeiro, e esse poder paralelo começou a se impregnar no poder público, ou seja, já não é mais tão paralelo, porque eles têm o poder. E isso envolve o governador diretamente. Porque isso envolve o secretário da Polícia Civil, isso envolve policiais civis, delegados da Polícia Civil, policiais militares, que são milicianos, que estão ali dentro do governo, envolve bicheiros, que estão aí também cometendo crimes há décadas, e envolve também até facções criminosas. Aí eu estou falando facções de tráfico de drogas. Tudo isso envolvido. Facções menos, bicheiros e milicianos muito mais. E aí, dentro do poder público. Você fala, peraí. O superintendente está investigando isso. Também esse superintendente da Polícia Federal, quando ele era delegado, ele não era superintendente, foi ele quem, em 2019, fez uma investigação a mando da Procuradoria-Geral da República e descobriu que um político chamado Domingos Brazão, amigo do Flávio Bolsonaro, que ele tentou interferir no caso Marielle para jogar tudo nas costas de um outro político, de um miliciano, de um bairro onde ele queria tomar ali aquele bairro para ficar com os negócios dele ali. Então ele queria colocar o caso nas costas desse miliciano. Quando esse delegado faz aquilo, todos os aliados do Domingos Brazão ficam irritados, obviamente. O Cláudio Castro é um dos maiores aliados do Domingos Brazão. Veja bem, o Cláudio Castro é aliado do Bolsonaro, do Domingos Brazão, ele é aliado de vários milicianos, de várias famílias de políticos ligadas à milícia e a bicheiros. Fala, putz, o Cláudio Castro não quer realmente ser delegado, que ele já apontou ali o dedo para um ali miliciano. Então, o Cláudio Castro está com medo. Por quê? Porque agora o que se fala lá no Rio de Janeiro é o seguinte, olha, vão pegar o mandante do caso Marielle, vão pegar essa investigação e vão falar, olha, nessa investigação descobrimos outros assassinatos, não precisa ser vários não, 1 ou 2, já tem aí o do Macalé, que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não investigou porque não quis e que tem relação com esse caso. Vamos investigar esses assassinatos também, porque isso é uma teia muito grande. O caso Marielle era só a pontinha do iceberg. Agora vamos lá ver o que tem no fundo aí. E aí eles vão começar a investigar. Por que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não investigou esses assassinatos todos? Quem é a família de políticos que está por trás de tanto assassinato? Quem são as famílias de políticos? E aí o Cláudio Castro, como atual governador, como sendo o cara que parou as investigações, coincidência ou não, quando ele era governador, parou, tá apavorado. Só que tem um problema. Olha como tá ruim o caso dele. A Polícia Federal também está investigando um mega crime do Cláudio Castro, que tinha milhares, eram mais de 7 mil funcionários fantasmas que recebiam salário com dinheiro público pagos em dinheiro vivo. Ou seja, um mega esquema de rachadinha. O que fez o Flávio Bolsonaro ali com 98 pessoas, tiveram quebras de sigilo e tudo mais, ou seja, envolvia no total 98 pessoas entre beneficiários e os funcionários fantasmas do Flávio. Imagina, o esquema do Cláudio Castro tinha 7 mil pessoas. Quer dizer, é um esquema aí 800 vezes quase maior que o esquema do Flávio Bolsonaro. Eu peço aí sua inscrição no canal, vamos seguindo pra cima dessa corja maldita. Falou!